colocou Adão dentro dele. E Deus falou: você tem tudo aí, Adão. Só não faça uma coisa. Não come daquela árvore, né? Você tem tudo aí. Tem aí 100%. Só não pega aí uma coisa só. Adão colheu aquilo que ele nem plantou, mas não valorizou. E a gente pergunta: por que a gente precisa plantar tanto para colher? É porque Deus sabe, se você colher aquilo que não plantou, você vai jogar fora. Mas por causa da graça veio o último Adão, chamado Jesus de Nazaré. E ele falou bem assim: você vai pedir, você vai orar, mas vai receber infinitamente mais do que aquilo que você faz. Olha para a sua família hoje, com todo respeito. Você pode ter namorado, conquistado, mas esse filho, esse sonho, me desculpa, mas você não plantou isso. O teu filho, o milagre, a tua esposa foi apenas um ventre para gerar um Samuel nessa geração. A tua casa, a tua comunhão. Para pensar: será de fato que tudo que você está colhendo é tudo que você plantou? É mais. Deus é generoso. Ele está dizendo hoje: eu sou o último Adão. O primeiro errou, mas eu acertei. Eu trouxe você de volta para o jardim. Toma posse daquilo que é teu. Toma posse daquilo que é teu. Toma posse daquilo que é teu. Não jogue fora. Ele plantou essa igreja. Ele plantou o reino, a tua família. Só precisa obedecer. Eu trouxe você de volta. Vire para o teu irmão e fale assim: ó, não troque o jardim por uma roça. Não troque o jardim por uma roça. Saia da roça e volte para o jardim hoje, em nome de Jesus. Estamos no jardim. Fecha o olho, vai. Fecha o olho. Você só vai cantar suave, lindo no jardim. Oh Jesus, teve um dia que você não conseguia cantar porque a sua vida era como se fosse um deserto. Mas Deus te trouxe aqui para falar: eu entrei no seu deserto, eu entrei no teu deserto, eu entrei no teu deserto, e eu sou a fonte que transformei o teu deserto no jardim. Portanto, agora você precisa adorar. Sinta prazer em adorar, sinta prazer em adorar. Oh meu Deus, eu quero que você cante apenas isso: te adoro. Te adoro. Sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Mais uma vez, te adoro. Te adoro. Vem sobre mim, vai. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Você está no jardim, se alegra, cante, vai. Segura, olha para mim. Um dia
esconder, pode aparecer para Deus. Você está no jardim, ouça a voz do teu dono. Ele te chama nessa noite, se apresenta, levanta a mão e adore. O Todo-Poderoso, adora, adora, adora. Não é tempo de vergonha, é tempo de honra. Não é tempo de se esconder. É tempo de se humilhar e Deus aparecer na sua vida. Interessante quando a gente descansa o coração, pastor Miro. Lia. Aconteceu algo essa semana muito importante na minha vida, no reino. Eu tenho um negócio no hospital que eu não consigo explicar. Nas visitas aos hospitais, e principalmente hospitais de criança, depois eu vou falar como que iniciou isso na minha vida. Essa semana eu recebi uma ligação de um rapaz chamado Rogério. Aí Rogério, foi domingo, Rogério falou assim: olha, eu fiz uma coisa meio louca. O que, Rogério? A minha tia tem um netinho que está no hospital, cheio de aparelho. Ela está muito angustiada porque o netinho dela vive à base de remédio, isso é sério. E ele só toma remédio pelo aparelho. Está lá há muito tempo, é novinha, nenenzinho. A vida dele é viver em hospital. E o Anderson, eu liguei para mim aqui e falei bem assim: eu conheço o Anderson e eu sei que ele visita hospitais. Ô tia, eu estou querendo levar ele para ver o seu netinho. Ela começou a chorar do outro lado do telefone, o Rogério me contando isso. E ela falou: Rogério, você tem noção do que está acontecendo? Não, tio. Por que ela está assim? Você está me falando isso de dia, e essa noite eu tive um sonho que o Anderson, ele entrava no quarto do meu filho, meu neto, para visitar o meu neto. Só que não era o Anderson, era o Espírito Santo. E aconteceria algo extraordinário. O Rogério, para de falar isso comigo, não brinca comigo, você não vai conseguir. E o Rogério falando comigo: Anderson, não estou querendo abusar, nem emocionar você, persuadindo. É isso que aconteceu. Eu falei: Rogério, se você falou que a sua tia sem saber, e se ela falou que sonhou, Deus está no negócio, eu vou. Dormir com o coração tranquilo. Presta atenção, eu vou te contar agora. Naquela manhã de terça-feira, já era terça-feira agora, eu estava em casa. Tudo aconteceu na minha vida de um jeito que eu não entendia. Era como se eu soubesse o que eu ia fazer, mas não acontecia do jeito que eu programasse. Eu ia tomar café, mas não era simplesmente um tomar café, alguma coisa diferente acontecia. Que eu falava: não foi eu que programei. Eu brinquei com meu filho estava muito diferente naquela manhã. Eu fui levar meu filho no colégio, meio-dia, 1h eu ia passar no hospital, grava isso. Quando eu estou levando meu filho no colégio, o meu sogro, um homem de Deus, um homem que passa o dia todo orando pelas pessoas, um homem simples, que ele fala tudo errado, não teve a oportunidade de estudar, mas ele fez um curso chamado Deserto, a faculdade de Deus está sendo aprovada a cada dia. Esse homem que está acostumado a ir para o Querite, para Deus enchê-lo da palavra, esse homem que às vezes pede para morrer cansado, e Deus fala: estou enviando um anjo para te alimentar, desperta e segue a tua vida. O meu sogro, ele nunca fez isso. Ele falou: deixa eu ir com você no colégio levar meu neto.
achei estranho e fui seguindo. Não, mas você não entendeu, meu sogro, você vai comigo? Levar meu filho, seu neto, no colégio? Vou. Entrou no meu carro sem entender nada. O que você está fazendo aqui, meu sogro? Sei lá. Eu senti uma vontade maior que a minha de entrar no seu carro e seguir com você. Quando eu deixo meu filho no colégio, eu falo, meu sogro, eu tenho que passar no hospital. Vamos embora, então era isso, vamos. Quando a gente chega no hospital, a gente começa a orar, de quarto em quarto. A avó daquela criança estava assim, a expectativa era muito grande, mas Deus trocou a expectativa dela pela perspectiva de vida, porque expectativa é para aquilo que está prestes a acontecer, e se não acontecer, se frustra. Perspectiva de vida em Deus é mesmo que não aconteça agora, você não pensa agora, você está pensando, sabe, lá na eternidade. É tudo para a glória do Senhor, não é no seu tempo, é no tempo dele, é na sua hora, na hora dele. Quem tem perspectiva não se frustra, porque a perspectiva é para amadurecer com o tempo. Expectativa é mais para os imaturos que querem tudo com pressa, mas todo mundo vive expectativa. Eu sou humano, eu vivo também. Só que Deus mudou no coração dela aquilo. Nós entramos na sala, começamos a orar. E aqui eu continuo. Oramos. Cantamos. E eu ouvi o Espírito Santo ministrando. Fui para casa. A última visão foi aquela criança no aparelho e a mãe do lado, ao invés de chorando, juntamente com a avó, só estavam adorando, confiando, esperando. E depois de 2 horas, fui fazer compra com minha esposa e foi lá que eu vi o sal. Por isso me lembrei dele quando vi você. Glória a Deus. Estou compondo, não se preocupe com o que vai acontecer. Deixa Deus fazer. E aí, o telefone tocou. Coloquei no viva voz. Quando ouvi aquela voz chorando, era o Rogério. Exatamente 2 horas depois, ele foi me explicando o que aconteceu. Eu pensei, será que o menino morreu? Mas Rogério falou forte, tem uma notícia para você, não é para sua glória, é para a glória de Deus. Ele falou. 2 horas depois, quando o médico passou e o menino examinou, ele deu uma ordem para os enfermeiros: retira dele os aparelhos. Anuncio o mundo inteiro.
falou para aquele menino: amanhã alta eu te vi. O doutor Jesus está nesse lugar. O testemunho não é para glorificar o homem, é para edificar a igreja, glorificar o nome do Senhor. E se essa é a razão, olha aquilo que eu vou te falar nessa noite. Se você chegou aqui acamado, desenganado, se prepara, porque Jesus está te dando alta nessa noite. Ele está te dando alta nessa noite. Pode ir para casa glorificar o nome do Senhor. Ele está te dando alta nessa noite. Não sei se você entendeu. O doutor Jesus está falando: desliga os aparelhos, você está recebendo alta. Glória a Deus. Glória a Deus.